E aí, depois dali, né, depois desse período, assim, teve muitas outras prisões, muitos outros, já foram 6 anos à frente da Polícia Civil, e aí o senhor veio como deputado estadual. Isso. No caso. Por que dessa escolha, doutor? Porque, assim, o senhor estava indo bem, o senhor era, e ainda hoje, o senhor divide opiniões, conforme falei no início do episódio, tem colegas que falam que não, tinha que ser esquecido, etc. Mas uma grande parte fala que o senhor foi o melhor chefe que já teve, ou um dos melhores chefes que já estiveram à frente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, o senhor estava indo bem. Uhum. Por que essa decisão de sair, de deixar a polícia, ainda que momentaneamente, para cumprir um mandato político? A pergunta que eu me fazia era o seguinte: depois disso aqui eu vou para onde? Então, 33 anos, chega no topo da carreira, fica 6 anos, eu não ia ficar ali para sempre, né? 6 anos, aí acaba. A garotinha já não ia vir, já ia acabar o governo. E mesmo que continuasse, o que eu ia fazer? Ia continuar mais 10 anos fazendo isso? Enlouquecedor. Eu nunca tirei férias, isso aqui é uma loucura, rapaz. Era muita reação. Não tinha fim de semana, não tinha. E era. Vocês não têm ideia do que é o garotinho, bicho. Chato pra cacete. Chato pra cacete. Ele ligava às 6 horas da manhã. Eu tinha um telefone vermelho em casa. Igual do Batman. Igual do Batman. Tinha um telefone vermelho. O telefone. Eles instalavam lá. Falaram, não, isso aqui é a linha privada com o governador. Ele tirar do gancho lá, liga pra cá direto. Aí tinha. Algumas autoridades tinham, né? Então era um inferno aquilo ali. Eu falei, pô, e agora? 6 anos depois disso aqui, eu vou para onde? Eu falei, vou ser candidato, deputado. E depois, Deus sabe o que vai acontecer. E aí eu fui candidato, tive uma votação altíssima, né? Lembra quantos votos? Foram 108 mil votos. Na capital, o segundo mais votado. No estado, o quinto mais votado. E aí mudou tudo. Aí veio o inferno. Porque a política, né? Quando você vai para a política, aí muda. Você deixa de ser o profissional e aí você passa a ser um personagem que pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Outro dia eu estava falando, falei, olha, essa votação aqui, se o cara é o segundo mais votado da capital e em seguida você tem eleição para prefeito, quem pode ser candidato a prefeito? Não é? Eu nunca pensei... Esse é fortíssimo. Nunca pensei em ser candidato a prefeito, mas se você é o mais votado da capital, as coisas vão... Se torna uma ameaça. Você chegou a pensar em ser governador? Pensei. O Coronel Josias, uma vez, eu te falo, nunca pedi nada. Mas se você me perguntasse, como ele perguntou uma vez, Álvaro, você pretende estar onde ano que vem? Eu falei, secretário, se eu puder, estou sentado aí na sua cadeira. Ele, bom, é isso que eu queria ouvir. Eu falei, mas está me perguntando o que eu quero é isso. Mas a gente quer problema, né? Mas eu nunca externei isso de ser candidato a governador, não, porque eu sei que isso aqui é uma carreira política primeiro, né? E eu não queria voltar para política, eu não imaginava, eu falei, pô, e agora? Deixou de ser chefe 6 anos, vou para onde? Vou para uma delegacia? Vou, né, ser titular numa delegacia? Não que seja demérito, mas eu acho que a carreira tem que prosseguir. Eu achava que podia fazer mais coisa lá como deputado, né? E aí o que aconteceu? A Polícia Federal começa uma investigação sobre falta de repressão às máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. E aí começa a me monitorar durante 180 dias.
180 dias, no período da campanha eleitoral. Então você imagina, você durante 6 meses, qualquer um de vocês, quem está ouvindo, você durante 6 meses você ser monitorado, suas ligações. Você não sabia, você sabia? Não sabia de nada. E durante o período de campanha eleitoral, eu falava com dezenas de pessoas por dia. Bom, aí faz essa investigação, chega no final dos 6 meses, pede indiciamento, prisão. Vai para o Ministério Público Federal, que diz, olha, não há prova nem para denunciar, quanto mais para prender. E não aceita o relatório da Polícia Federal. E aí eu tomo posse, viro deputado, e o Ministério Público diz o seguinte, olha, há um resquício aqui de crime eleitoral. Porque era um período dos candidatos, os candidatos dão trabalho para caramba. De investigador 2005. Eu acho que era o pessoal que ficou excedente do concurso, que passou fora das vagas. Né? E eu falei que, se eleito, eu pudesse fazer para que eles entrassem, eu faria, e me comprometi com isso. E isso era uma espécie de promessa eleitoral indevida, como se fosse uma corrupção eleitoral. Acho que mudou, porque em 2021 teve gente prometendo isso. Pois é, mas aí eu falo da interpretação, né? Tem que tomar muito cuidado, porque o cara interpreta, fecha os olhos para uma coisa e enxerga de outro jeito. Bom, aí acabou, eu não fui denunciado pelo Ministério Público, ele pediu para continuar a investigação sobre essa questão do crime eleitoral. Ministério Público Federal. Federal. E aí aparece uma personagem nesse troço, porque os grampos sobre mim, todo mundo tinha acesso. É uma zona. Pega a sua vida, escuta 6 meses, você não é denunciado, mas você pega e divulga o conteúdo. E não tinha nada assim demais, não, mas foi divulgado. E um personagem vai na Polícia Federal voluntariamente, um delegado, para dizer o seguinte, olha, eu sei que o Álvaro, ele trabalha para o bicheiro Rogério Andrade. Delegado da Polícia Civil ou da Polícia Federal? Da Polícia Civil. Delegado da Polícia Civil. Vou chegar lá. Ele trabalha para o bicheiro Rogério Andrade, ele não reprimia máquina caça-níquel, ele cobrava para que os delegados fossem titulares das delegacias. Mas qual delegado? Não, Delegacia de Meio Ambiente. Bom, e aí com isso, requenta aquele material que tinha sido descartado pelo Ministério Público Federal, e eu sou denunciado por facilitação de contrabando e corrupção e lavagem de dinheiro, que é o kit, e a associação criminosa. Né? Facilitação por causa das máquinas, a facilitação de contrabando por causa das máquinas caça-níquel. Por causa das máquinas caça-níqueis que a gente deixava de reprimir. E como elas tinham um componente dentro que era importado, isso configuraria a facilitação de contrabando. Né? Eu não sabia nem que a Polícia Civil tinha que reprimir contrabando. Para mim isso era missão da Polícia Federal. Né? Mas eu fui acusado disso. E eu tinha, rapaz, 20 liminares proibindo a Polícia Civil de apreender máquina caça-níquel. Isso era uma discussão na época muito forte, né? Porque esses maquineiros, eles se viam como empresários, eles não se viam como bicheiros. Alguns tinham consciência, mas outros eles queriam participar como transitar na sociedade. E eles conseguiam liminares, ordem judicial, proibindo a apreensão das máquinas.
E mesmo assim a gente aprendia, porque aí eu inventava outro motivo. Então, primeiro aprendia porque era jogo de azar. Aí eles vinham, demonstravam que o apostador podia ter habilidade e ganhar. E aí não seria jogo de azar. No jogo de azar, a sorte se sobrepõe à habilidade, né? Aí eu mandava apreender por crime contra a economia popular. E aí conseguiam derrubar. E assim ia tentando. Eu nunca pensei em aprender por contrabando, porque eu nem sabia que tinha um componente eletrônico importado ali dentro. Não era... Se soubesse, teria usado esse argumento também. Bom, então foi... Esse delegado vai lá, presta depoimento e fala isso. Esse delegado é Maurício Demétrio, um delegado que hoje está preso, né? Vai completar acho que 3 anos preso, por produzir provas falsas contra os delegados da corregedoria que estavam investigando ele. Ele é acusado de extorsões lá em Petrópolis e, para se livrar da investigação das extorsões, ele produziu provas falsas para incriminar os delegados da corregedoria. Isso agora, né? Isso agora. Lá atrás, eu disse, olha, esse cara está mentindo. Isso aqui é mentira. Isso aqui é um vagabundo. Só que, na época, ninguém quis ouvir. Esse delegado Maurício Demétrio foi promovido por bravura pelo secretário de Segurança. Não sei porquê. É um mistério para mim. Quem era o secretário de Segurança na época? José Mariano Beltrame. Esse era o secretário de Segurança. E aí... Na época que ele acusou você, ele foi promovido por bravura? Foi promovido por bravura. E por que o Maurício Demétrio fez isso com você? Qual era o problema que vocês tinham? 2 motivos. O primeiro, o Garotinho, quando era secretário, ele recebeu uma reclamação da Firjan, doutor Eduardo Eugênio, dizendo que a Delegacia de Meio Ambiente estava, assim, extrapolando nas suas atuações e que a Bayer do Brasil estava cogitando deixar o estado do Rio de Janeiro porque fizeram uma operação abusiva lá contra a diretoria da Bayer. E aí o Garotinho mandou afastar ele da delegacia. Na verdade, não era ele. Mandou afastar o delegado da Delegacia de Meio Ambiente. Ele era um deles. O delegado titular era o doutor Marco Aurélio Castro. O doutor Marco Aurélio Castro entendeu perfeitamente, falou, isso aqui é do jogo, mandou sair, eu saí, o dia que puder voltar eu volto, não tem problema. Agora, esse Maurício não. Esse Maurício, ele transformou isso num desafio, né, para tentar se vingar. Então esse foi o primeiro motivo. Mas esse não é o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo, ele só veio à tona agora, com a prisão do Maurício Demétrio. Quando ele foi preso, foram apreendidos, não sei se 10 ou 12 aparelhos telefônicos, junto com ele. E num desses telefones dele, tem lá ele trabalhando para o bicheiro Fernando Inácio. Maurício Demétrio trabalhava para o bicheiro Fernando Inácio. E uma das acusações que ele fez lá atrás contra mim foi que a Polícia Civil prendeu o bicheiro Fernando Inácio a soldo do Rogério Andrade, como se o Rogério Andrade tivesse nos pagado para a gente prender o Fernando Inácio. Eu falei, na época, eu falei, olha, eu não sabia nem que o Fernando Inácio ia ser preso. Eu não era o chefe. Eu estava em campanha, o chefe era o Dr. Halak. Quem prendeu foi o delegado lá da DH Oeste, pediu a prisão à promotora, a promotora concordou, o juiz decretou e o cara foi preso. Ninguém respondeu por absolutamente nada. Eu respondo por ter orquestrado essa prisão. Como é que eu conseguiria fazer isso, né?
fazer o delegado pedir, a promotora concordar, o juiz decretar. Eles não respondem e eu respondo, com base na palavra dele. E aí, nesses telefones dele, que foram apreendidos, consta lá ele planejando matar o Rogério Andrade e trabalhando para o bicheiro Fernando Inácio. Eu falei, bom, então agora não tem mais dúvida aqui, por que o cara foi lá fazer isso. Porque você imagina um delegado hoje entrar em algum lugar para fazer uma denúncia voluntariamente contra alguém? Não consigo imaginar. Nunca tinha visto isso. Ele foi lá sozinho? Ele foi por conta própria. Não consta intimação dele no processo. Aí ele tenta levar outros delegados para deporem, né? Outros delegados, não, outros policiais. Só que nenhum deles tem acusação contra mim. Nenhum deles. O delegado reclama muito do Dr. Halak. Halak era muito temperamental, arrumava briga com o delegado, mas contra mim não tem, até porque eles trabalhavam comigo. Os caras foram delegados na própria delegacia de meio ambiente, eles ficaram lá 1 ano. Eu chamei eles, falei, vem cá, o que eu pedi para vocês para ficarem lá? Alguma vez eu pedi algum dinheiro a vocês? Não, nunca pediu. E vocês acham que 6 meses depois que eu saí, já estou fora, aí eu vou mandar alguém pedir? Não, mas a gente nunca falou isso. Eu falei, mas eu estou condenado por causa disso. Quanto tempo você foi condenado? Eu fui condenado a 23 anos. 23 anos. Receber dinheiro do Rogério Andrade para prender o Fernando Inácio, por pedir dinheiro do delegado da Meio Ambiente para que ele permanecesse. Essas 2 condenações. O resto é aquela kit acusação. Fiquei preso 280 dias. 280 dias. É o quê? 9 meses? 9 meses e 10 dias. Mas, doutor, assim, a Polícia Federal já tinha tentado já tinha feito o inquérito, mas não aconteceu a denúncia. Não, é isso. E aí depois, quando veio o Maurício Demétrio, podemos dar uma... Conseguiu requentar. Vamos requentar isso aqui, agora vamos. Então, assim, por quê? Assim, o Maurício Demétrio, na verdade, ele não teria... ele só ajudou ali, mas existia... Por que começou? Por que começou e por que você acha que você, de fato, foi preso? Porque acho que o Maurício Demétrio, ele foi um personagem utilizado ali para ajudar, mas parece que já existia uma vontade de prendê-lo, já existia uma... Por que você acha que, de fato, você passou por isso? Olha, eu acho tão perigoso acusar... Eu tenho as minhas convicções. Né? É aquilo que você acha, pode ser que não seja... Se você me fizesse essa pergunta 2 anos atrás, eu responderia, sem medo. Mas hoje, voltou tudo. Está tudo aí de novo. Entendeu? Quando isso aconteceu, era governo Lula. Garotinho foi candidato a presidente da República. E as pessoas brincam com o nome do Garotinho hoje, só que se você voltar lá para 2002, o Garotinho era o governador mais bem avaliado do Brasil. Na eleição para presidente no Rio de Janeiro, ele ganhou. Quem ganhou não foi o Lula, quem ganhou foi o Garotinho. E ele ficou em 3º lugar. Sim. Então, era uma ameaça muito grande a figura do Garotinho, né? E porque ele não você bota assim, Lula, José Serra, Garotinho. O José Serra não rouba voto do Lula, mas o Garotinho rouba. Em 2006 tiraram ele da disputa eleitoral. Em 2006 ele não conseguiu legenda para ser candidato, mas ele continuava focado nisso, né? Então eu não sei
Eu te responderia de outro jeito. Atingindo você, atingiria um garotinho. O garotinho tem nada a ver com isso. O garotinho foi puxado para dentro desse processo. Assim, mas como você foi o chefe de polícia dele, e assim, associado à família Garotinho ao longo de 6 anos, digamos assim, o mandato, os garotinhos, garotinho Rosinha, foram 8 anos. Desses 8 anos, 6 anos foi comigo você o chefe de polícia deles. Então, mas politicamente, no interesse político, atingiria ele. Eles indiciam o garotinho porque o garotinho fala, olha, chegou aqui um ofício, aí veio outro problema com a Delegacia de Meio Ambiente, chegou aqui um ofício do deputado Carlos Mink dizendo que a Delegacia de Meio Ambiente está praticando extorsões. A governadora já pediu para exonerar. Não falou para nomear ninguém. Ele falou que a governadora mandou tirar. E o ofício do Carlos Mink está lá. E aí eles pegam isso como se ele tivesse participando, como se precisasse pedir alguma coisa para um delegado de meio ambiente, cara. Então, uma forçação de barra muito grande. O processo contra o garotinho prescreveu. Mas você sabe que em 2018 ele disputou com o Witzel, né? Ia disputar com o Witzel. Ele foi retirado da candidatura por causa desse processo. Puseram para julgar 2 meses antes da eleição. Então, esse processo vem se arrastando desde 2006 até agora. Assim, talvez eu não iria votar no Garotinho, estou falando uma coisa assim, que minha observação. O tempo inteiro, Rosinha, Garotinho, eles são retirados das disputas eleitorais e depois não dá em nada. Depois, assim, eles não são condenados, não são apenas retirados das disputas. Então, falando assim, eu não estou falando como eleitor de Garotinho, não. Eu estou falando uma coisa que eu sempre observei. Os dois sempre são retirados da disputa e depois você não vê o porquê, o motivo de fato de terem sido retirados. Eu acho uma pena, porque eu trabalhei ali, eu vi assim, o governo para a polícia, a gente conseguia tudo que precisava. Chegava uma hora que eu tinha que inventar para gastar dinheiro, o orçamento da polícia. Né? A polícia tinha ônibus, reboque, autoescola, academia de polícia que vocês formam. Aquilo era, assim, caindo aos pedaços. Eu estudei na academia de polícia em 2005, realmente foi uma época que eu lembro que ela estava bem legal. Funcionava uma academia ali, era bem... Tinha academia de ginástica. Agora, só uma observação, assim, uma coisa que eu quero pontuar para o nosso público estar atento, assim, é de entristecer, né, cara? Você, por exemplo, uma situação agora, eu fiz uma pergunta, eu entendo perfeitamente, você não tem que... Mas quando eu te fiz uma pergunta, você falou assim, Rafa, se fosse há 2 anos atrás, eu te responderia. Eu não respondo hoje porque eu tenho medo. Porque a gente sabe que uma opinião, assim, por mais que você fale assim... Perigo. Mas você fala assim, olha, a minha opinião sobre o que aconteceu comigo, não estou afirmando nada, é apenas a minha opinião. A gente sabe que essa opinião, mesmo não colocando ela como a verdade absoluta, porque pode ser ou pode não ser, é apenas a opinião. Isso nós temos medo hoje de sofrermos retaliação por causa de uma opinião. É triste a gente estar passando por isso. Muito perigoso. Assim, eu vejo vocês aqui, né, e eu fico preocupado, porque vocês estão aqui toda semana. Ao vivo, né? Ao vivo. Então não tem nem como cortar uma coisa ou outra. Eu imagino que vocês têm que se policiar o tempo todo, porque não sei que tempo é esse que a gente está vivendo, cara. Você vê, olha, dei o exemplo aqui, o repórter falou, pá, eu no dia seguinte fui lá e respondi, pá, acabou. E hoje, como é que a gente faz? Dava para fazer isso? Doutor, eu queria voltar um pouco. Um dos problemas foi uma suposta proteção ao bicheiro Rogério Andrade. Rogério Andrade está solto até hoje, inclusive tem bloqueio da justiça que impede a Polícia Civil do Rio de Janeiro de investigá-lo em determinados inquéritos. Então, em determinados inquéritos, parece-me que a polícia não pode investigar o Rogério, que é similar ao trancamento, né, aquelas liminares lá atrás que proibia investigar os casos das maquininhas. Atribui-se ao senhor essa proteção ao Rogério Andrade.
Na sua gestão, Rogério Andrade foi investigado? Porque parece que o senhor ficou cobrindo o Rogério Andrade, mas que a Polícia Federal foi lá atrás e prendeu o Rogério Andrade numa demonstrativa. Não prendem porque não querem prender. Nós prendemos o Rogério Andrade. Uhum. Olha só, eles vinham em confronto, os dois, né? Quadrilha do Rogério Andrade contra a do Fernando Inácio. Eu, antes de sair, eu me lembro que eu fiz uma reunião, falei, olha, nós temos que prender os dois. Dr. Milton Olivier, era da Draco, tinha a investigação do Rogério Andrade. E do Fernando Inácio, eu não me lembro qual era a delegacia, mas o do Rogério Andrade, com certeza, era o Dr. Milton Olivier. O Dr. Milton Olivier pediu a prisão e conseguiu o mandado de prisão. O Rogério Andrade estava foragido. Do Fernando Inácio, demorou um pouco mais. Né? Quem foi conseguir o mandado de prisão do Fernando Inácio foi já na gestão do Dr. Halak. E a Polícia Federal, quando prende o Rogério Andrade, prende com mandado de prisão da Polícia Civil. O mandado de prisão não era da Polícia Federal. O mandado de prisão era nosso. Decorrente de uma investigação da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Na sua gestão. Na minha gestão. E ele estava foragido. O Rogério Andrade eu nunca tinha visto. Olha, o meu processo deve ter 20 mil páginas. Eu falo para todo mundo, falo, pode procurar aí. Se você achar uma linha minha falando com o Rogério Andrade, com alguém do Rogério Andrade, pedindo dinheiro, marcando alguma coisa, qualquer coisa, eu aceito ser condenado. Mas pode procurar. Não tem. Não tem, porque eu nunca vi, nunca falei. Conheci o Rogério Andrade no dia que eu fui preso. No dia que eu fui preso, me levaram lá para Bangu, e o diretor, o pessoal lá vieram me receber tarde da noite já, e eles falaram uma coisa interessante. Lembra que eu falei que mandei arma, carro, né? Doutor, essas coisas todas aqui foi da época que você mandou para cá. Arma, carro que a gente tem aqui, que a gente usa até hoje. Eu falei, caramba, eu nem lembrava disso. E aí, no dia seguinte, eu vi o Rogério Andrade lá dentro da prisão. E sabe quem mais estava lá? O Batman. Você acredita nisso? Da mesma prisão. Lembrou de você? Porra. Porque no caso, o Batman vocês ficam numa prisão de policiais. Sim, o Batman estava lá. Qual é policiais de nível superior. Eu não sei qual é o nível superior do Batman, mas ele estava lá. E ele, de manhã, esse detalhe, ele veio falar, alguém trouxe ele, falou, doutor, o senhor lembra desse? Eu falei, não lembro. Porra, que preso do cara em 2000. Isso aí foi 2008. Aí eu falei, porra, ele é o Ricardo Batman. Eu falei, rapaz, doutor, não se preocupe. O cara falou assim, não se preocupe, o senhor estava fazendo o seu trabalho, não tem problema nenhum, fique tranquilo. Eu falei, puta que pariu. Que bom, já tem tanta coisa para preocupar com você. Assim. E o Rogério Andrade, eu falei, isso aqui é uma quadrilha de São João, só se conhece quando dança. Falei para ele. Outra coisa que, quando eu entrei para a Polícia Civil, eu tinha memória do Álvaro Lins, que reprimia, que eu via as operações acontecendo, mas eu entrei e eu via muito no corredor, quando falava assim, nada, que o Álvaro, ele loteava delegacias. Ele loteava delegacias, ele proibia a saída de viatura das delegacias que não... Tirou viatura de delegacias que não pagavam propina. Eu escutei isso também. Boa. Então vamos lá. Eram 140 titularidades, 600 delegados. Eu pedi, olha, por favor, pode ouvir todos. Então chegaram a questionar sobre isso. A acusação é do Maurício Demétrio. Ele falou isso, né? E aí eu falei, mas qual delegacia que é loteado? Não, só tem uma, é a de meio ambiente. Eu falei, mas quem pediu o dinheiro? Eu não fui. Então, os policiais que foram lá depor,
Eles falam, não, o doutor Álvaro nunca pediu nada. E eu falei, pô, ouve todos os delegados, se tem, quer uma acusação assim tão aberta, genérica, pode ouvir todos eles, eu não tenho medo nenhum que ouça eles. E você falou outra coisa aqui. Viatura. Tirar a viatura. Um diálogo do Dr. Halak comigo, em que ele fala que retirou as viaturas de uma delegacia. E a Polícia Federal diz que ele está falando da Delegacia de Meio Ambiente. E junta a transcrição. Né? Só que a transcrição, ela não é igual ao diálogo. Ele realmente está falando que ele tirou a viatura de uma delegacia, que o delegado era Dr. Franco Albano, que já se aposentou, um delegado muito tranquilo até. E ele tirou a delegacia desse Dr. Franco Albano porque ele mandou ir numa operação, mandou cada delegacia mandar uma viatura para uma operação, e ele não mandou. Aí ele falou, não mandou? Então toma a viatura, porque ele não está usando, e aí ele mandou tirar. É esse diálogo que está lá, que o cara usa para dizer que era a sabotagem da delegacia porque não pagava propina. E o cara omite na transcrição o nome Franco Albano para tentar encaixar com a história de meio ambiente. Então, cara, por isso que eu falo para você que é preocupante, é porque se você não pode confiar numa transcrição de uma conversa, o cara chega a esse ponto, aí qualquer coisa pode acontecer, entendeu? Doutor, e como está esse processo hoje? Como está o seu processo hoje? Qual a sua situação hoje? Bom, o doutor Halak faleceu dia 29 de novembro, foi enterrado dia 30 de novembro, e no dia 1º, no dia seguinte, sai a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: a Justiça Federal é incompetente para essa investigação. Essa investigação não tinha por que estar na Justiça Federal. E, a partir daí, anula as decisões que tem no processo. Isso foi para o processo, porque os processos foram desmembrados, né? Uhum. Então, o do Halak saiu 1º de dezembro. O meu saiu depois, agora em março, também a mesma decisão. O processo dele já desceu aqui para a primeira instância, que em tese tem que começar tudo de novo. O meu ainda não, o meu ainda está aguardando a tramitação. Mas a decisão que foi proferida foi essa. Ele começar tudo de novo. Declarando a incompetência da Justiça Federal e que ele prossiga na Justiça competente do zero. E a Justiça competente é a Justiça Eleitoral. Estadual. Eleitoral. Não, eleitoral. Lembra que eu falei lá atrás que tinha a única coisa que tinha era a acusação eleitoral de incorporar os investigadores? Então, na verdade, todas essas acusações então caíram por terra. Teria que começar, seria um novo processo agora. Exatamente, na Justiça Eleitoral.